Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse polêmico debate, de forma que eu pediria a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo, porque é muito importante, assim mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão participar desse debate. Esse, como eu falei para vocês, é muito polêmico. Eu queria pedir a vocês também para que atentassem para o link que eu vou deixar na descrição e no topo dos comentários, que é o link de acesso à plataforma 1xBet, para você poder se divertir. Tem o código promocional do canal, é Fernando Gil RN, e você vai se divertir fazendo ali o primeiro aporte, recebendo em dobro e exercitando os teus conhecimentos sobre futebol. Meus amigos, por isso eu peço a vocês para se inscreverem no canal, porque eu vou sempre apresentar debates como esse agora, essa excrescência, essa aberração que esse pereba desse Wagner Love acabou falando num programa que ele foi, num podcast, mas que ganhou repercussão, óbvio, porque ele falou sobre algo que me pareceu, sinceramente, até combinado, porque em sã consciência ninguém pode falar uma coisa dessas. Me pareceu combinado, mas não perguntariam isso a ele à toa. Na verdade, ele jogou aqui no Flamengo, jogou no Corinthians também, e perguntaram a ele sobre uma comparação entre as duas torcidas, e ele acabou dizendo ali que a torcida do Corinthians é muito melhor do que a do Flamengo e que a nossa torcida só é boa quando está ganhando. E obviamente que isso incitou ali a discórdia entre as duas torcidas, que estão debatendo muito sobre isso na internet, e ainda por cima acirrou ânimos, justamente no momento em que, vocês sabem, o Vitor Pereira não quis ficar lá no Corinthians e veio para o Flamengo para poder participar de um projeto que fosse mais grandioso, com possibilidades maiores de vitória, algo que é direito dele, mas que eles realmente não vão suportar. Então, no momento em que os ânimos estão acirrados, no momento de tamanha animosidade, o companheiro resolve fazer um comentário como esse, que eu não tenho nenhuma dúvida, é muito injusto, porque ele pode até falar sobre a igualdade. Agora, dizer uma coisa dessas quando não é verdade, sinceramente, meus amigos, me cabe aqui responder a ele, me cabe aqui participar desse debate também, porque eu não vou deixar isso passar. É o seguinte, o Wagner Love nunca jogou nada, em clube nenhum. O Wagner Love nunca jogou nada no Palmeiras, inclusive até não vai perdoar o Flamengo por isso. O Wagner Love nunca jogou nada no Corinthians também. Não adianta dizer para mim que jogou, porque eu me lembro muito bem da Gaviões da Fiel, o execrando por várias vezes dentro de campo, e nunca jogou nada aqui no Flamengo também. O que o Wagner Love ganhou no Flamengo? O Wagner Love não ganhou nada no Flamengo, muito pelo contrário. Quando ele teve a oportunidade de jogar ao lado do Adriano, não jogou nada e ainda por cima demonstrou o seu mau caratismo, quando dentro da casa do Adriano, vocês se recordam disso, acabou se envolvendo com uma mulher que era do Adriano. Vocês se recordam disso? E que o Adriano, inclusive, o expulsou dentro de casa. O Adriano, que destinava um tratamento muito carinhoso para o Wagner Love na época, e isso aí acabou conspurcando o clima todo daquele tão propalado Império do Amor. Vocês se recordam? Eu saí do Maracanã por várias vezes muito irritado com Wagner Love. Então, se em algum momento, se ele realmente estiver falando a verdade, mas se em algum momento ele percebeu que a torcida do Flamengo só cantava quando estava ganhando, era justamente em função da incompetência dele em marcar gols, era em função da falta de comprometimento dele, porque ele gostava muito mais de cuidar do visual do que propriamente, meus amigos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, de fazer gols dentro de campo. Era mais um que perdia horas e mais horas no cabeleireiro para fazer aquele penteado dele, que eu não tenho nada contra, mas se desfocava completamente do time do Flamengo dentro de campo para poder se dedicar a outras questões. Sempre foi um jogador muito midiático,
sempre foi um jogador que adorou aparecer, principalmente aqui no Flamengo, quando ele teve muita ressonância e não suportou ser cobrado pela torcida do Flamengo, meus amigos, quando teve que ser cobrado, porque na verdade foi uma contratação muito cara do nosso clube, foi uma contratação que obviamente dispendia muitos recursos do nosso capital de giro mensal. O Flamengo fez muito esforço para poder trazê-lo e ele jamais correspondeu a qualquer anseio da torcida do Flamengo, e você aí, companheiro rubro-negro, sabe muito bem disso. Nunca foi um jogador que a torcida do Flamengo admirasse, nunca foi ídolo da torcida do Flamengo, e se ele diz, meus amigos, que a torcida do Flamengo só era boa quando ganhava, é porque na época dele realmente só perdia, porque tudo aquilo que ele deveria ter feito dentro de campo, ele jamais fez. Aliás, eu quero aqui dizer a vocês, em clube nenhum, que carreira espetacular tem essa o Wagner Love? Me diga. Sempre foi um jogador também produzido pelo marketing, pela sua assessoria. E eu não estou falando isso agora porque ele falou mal da torcida do Flamengo, não, porque isso que ele falou é um grave desrespeito, principalmente porque não é verdade, porque todo mundo sabe a força que a torcida do Flamengo tem. E quando ele diz isso é porque quando ele estava dentro do campo, a torcida realmente se desanimava bastante, porque é um jogador que sempre foi produto da mídia, um jogador mequetrefe, é isso que eu tenho que falar para ele dele. E você sabe muito bem do que eu estou te falando, é um jogador que daqui a uns anos a torcida do Flamengo jamais vai lembrar, ou seja, os novos rubro-negros de outras gerações jamais vão lembrar do Wagner Love. E ainda tem mais o seguinte, para qualquer cara que conheça a torcida do Flamengo e escute essa pérola maldosa que esse mequetrefe desse jogador disse nesse podcast, que obviamente gerou repercussão, qualquer torcedor do mundo sabe que isso não é verdade. Como eu falei, ele poderia até igualar as torcidas por uma questão de respeito. Agora, dizer que a torcida do Flamengo, meus amigos, só canta quando está ganhando, realmente é mentir bastante, porque se fosse verdade isso, eu seria o primeiro a admitir. E não é. O que acontece com as torcidas de todo o Brasil é um processo, claro, que sofre as agruras da mercantilização, os ingressos são muito caros e o perfil do torcedor nos estádios realmente mudou. Então, se você for comparar qualquer torcida de qualquer clube com a torcida desses mesmos clubes no passado, em função da mudança do perfil do torcedor, em função da dedicação desse torcedor dentro do estádio, às redes sociais e as outras questões, inclusive até a gastronomia, né, como é o caso ali do setor Maracanã+, quando você percebe essa modificação, isso poderia explicar, mas isso acontece com todas as torcidas. Eu próprio reclamo muito disso. Os ingressos muito caros, mudou o perfil do torcedor, eu tenho falado sobre isso várias vezes, inclusive até sendo chamado de machista, mas em hipótese alguma, meu amigo, eu quero dizer aqui a você que a torcida do Corinthians vai ser melhor do que a torcida do Flamengo, que a torcida do Corinthians apoia incondicionalmente e a torcida do Flamengo não apoia. Inclusive eu quero até te falar o seguinte, recentemente, meu amigo, eu tive lá por 2 vezes no Itaquerão, e a torcida do Corinthians ficou calada o jogo inteiro, tanto no primeiro jogo da semifinal, da eliminatória da Libertadores da América, quanto também, meus amigos, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A torcida do Flamengo imperou ali, a torcida do Flamengo calou a torcida do Corinthians, e quem estava no estádio sabe disso, e o próprio corintiano tem que admitir isso. Então não é verdade o que ele falou. Como é que pode ser possível ter essa diferença se a torcida do Flamengo, e você que estava escutando aí na televisão, você sabe disso, você que não estava no jogo, você sabe disso, como é que a torcida do Flamengo calou, então, a torcida do Corinthians lá no Itaquerão? Inclusive eu já vi isso acontecer por várias vezes lá, inclusive até quando o Corinthians estava ganhando o jogo, aquele ano de 2018,
naquele resultado horroroso que nós perdemos de 2-1 naquela semifinal da Copa do Brasil de 2018. Foi exatamente isso que aconteceu. A torcida do Flamengo calou. Quem estava no estádio sabe disso, mas eu não estou falando aqui mal da torcida do Corinthians, não, que é uma torcida que apoia muito o clube, que é uma torcida fervorosa, que é um torcedor fanático, apaixonado. Não é isso, eu só estou apresentando aqui alguns contrapontos, estou apresentando fatos para poder desconstruir essa narrativa maldosa desse jogador ruim demais e que não perdoa a torcida do Flamengo porque ele nunca foi ídolo aqui. O Adriano foi ídolo, mas ele jamais foi ídolo da torcida do Flamengo, e é por isso que ele fala uma coisa dessa. E aí, claro, está aproveitando a oportunidade, que agora está jogando ali na segunda divisão, está aproveitando a oportunidade, claro, oportunidade essa que decorre dessa polêmica toda do Vitor Pereira, de ter saído de lá e vir para cá, e aproveitou, e quer mídia, e acabou falando uma bobagem dessas, porque é uma bobagem, todo mundo sabe. Pega aí, meus amigos, esse ano mesmo, esses 2 jogos que nós fomos disputar lá no Itaquerão, que vocês vão saber, mesmo vocês aí anti-rubro-negros, vocês vão saber que eu estou falando a verdade. Quem estava lá no Itaquerão viu isso. E olha que eu estava ali na cabine de rádio, nas cabines de rádio, a torcida do Flamengo estava do outro lado. Aliás, eu vou te falar uma coisa, eu mostrei isso no vlog. No vlog que eu fiz, eu mostrei isso. Eu disse assim, olha só como a torcida do Flamengo consegue calar a torcida do Corinthians aqui. Isso lá no Itaquerão. Agora o cara vem falar uma coisa dessas da torcida do Flamengo, principalmente aqui no Maracanã, é exatamente um grande desatino, é uma perda enorme de ter ficado calado, então uma oportunidade enorme de sair lá das trevas, que é exatamente onde ele está, lá do ostracismo, para poder aparecer um pouco, um jogador que jamais foi ídolo da nação rubro-negra. Meus amigos, se inscrevam aí no canal, deixa o like no vídeo, mais tarde tem um outro vídeo, provavelmente a live de hoje poderá ser, deverá ser, à 00:30 também, tal como foi ontem, você não pode perder, porque quando eu cheguei lá tinha muita gente me esperando e a live foi até quase 4 da manhã. Então se inscreva no canal, deixa o like, olha aí o link da 1xBet, da plataforma de apostas, com o código promocional Fernando GRN. Saudações, meu companheiro Wagner Love, sinceramente, para sair das trevas, você não precisava falar uma grande mentira dessa. Saudações, rubro-negro.